Podem ir? Muito bem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Sinaliza assim, diz amém. Glória a Deus. Vamos convidar aqui o nosso irmão Gildo Vilas Boas. Vamos recebê-lo com alegria. Ele vai trazer a palavra. Aleluia. Olha para alguém que está do seu lado e fala: glória a Deus. Olha para outra pessoa e fala: aleluia. Faz tempo que você fez isso, né? Fala a verdade, estava com saudade. Não? Você disse que não está com saudade, não. Só para não perder o costume, olha mais uma vez e fala assim: você está lindo hoje, você está linda hoje. Tem esposa falando: tem tanto tempo que você falou isso. Tem marido falando do mesmo jeito. Tem jovem que aproveitou o momento. Feche seus olhos, queridos. Senhor Deus e Pai, dono de toda a riqueza, de todo o poder, de todo o conhecimento, nós nos alinhamos com a Tua vontade nesta hora. E te pedimos nesse momento que seja feita a Tua vontade, aqui em nós, como já é no céu. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como já é no céu. Aleluia. Hoje eu tenho uma grande mensagem que ela vai ter que ser compactada. Eu peço que você me acompanhe com todo o seu coração, com todo o seu desejo de aprender mais de Deus. Nós vamos falar de um tema onde com certeza você ouve várias vezes no mesmo culto. E eu acho impossível você vir à igreja e não ouvir a respeito do tema que eu vou falar hoje. E eu creio que nessa noite a intenção do Espírito Santo é trazer uma base. E eu quero cooperar com o que o Espírito Santo quer fazer nessa noite, para trazer um entendimento à luz de algo que nós falamos tanto e talvez não compreendemos tanto. A mensagem de hoje, ela tem vários tópicos, então eu vou talvez falar um pouco rápido, ler alguns textos um pouco rápido, porque eu quero falar tudo hoje. Porque é uma mensagem que dela pode se tirar todas as outras mensagens, ou da mensagem de hoje eu poderia usar tópicos como já venho usando enquanto essa vida de pregador. Dessa mesma mensagem pode-se tirar várias mensagens para trazer para um dia, mas eu creio que, e sinto, e tenho testificado no meu coração que nessa noite é importante trazer como vai ser feito nessa noite. E é claro, sempre eu gosto de trazer uma aplicação prática de como usar isso tudo que nós ouvimos, como aplicar. Eu sinto que é um chamado de Deus na minha vida a trazer sempre de uma forma prática. Por isso que eu gosto de sempre dar exemplos simples, formas simples, para facilitar a compreensão, para que de fato você saia daqui e consiga aplicar. Eu não sei você, mas eu já saí de várias pregações poderosas, onde senti a presença de Deus, onde Deus estava no ambiente, mas depois e aí? O que fazer com tudo aquilo que eu ouvi? E o título da mensagem é a própria mensagem, e talvez, ou não, eu posso confirmar, é a melhor mensagem que a Terra tem. Essa é a melhor mensagem que o planeta Terra tem. E essa foi a única mensagem
que Jesus Cristo ensinou. Foi a única mensagem que Jesus trouxe. E hoje nós vamos falar sobre reino de Deus. Diga reino de Deus. Reino de Deus. Quando a gente fala a palavra reino de Deus, a gente sabe que é de uma maneira bem abrangente. Então, por isso que hoje o Espírito Santo vai falar forte ao nosso coração. Amém? Quando falamos de reino de Deus, nós estamos falando de propósito. Quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando do propósito original de Deus. Eu anotei algumas coisas, eu preciso ler como eu anotei para não me perder. E o propósito original de Deus é estender, sempre foi, desde o princípio, é estender o reino de Deus para a terra. Ou estender o mundo invisível para o mundo visível. O outro propósito que está conectado com o propósito original de Deus é colonizar a terra com os céus. Ou seja, trazer o reino dos céus à terra. A palavra colonizar. Todas as manifestações, ou melhor, todas as nações terrenas, elas se manifestam através de cultura. Então esse é o propósito de Deus, desde o princípio. Você vê que Deus cria um mundo, Deus cria um planeta, e neste planeta um mundo. E o propósito dele, desde o princípio, foi colocar o homem aqui e trazer o reino, trazer aquilo que era invisível para o mundo visível. E quando nós lemos a nossa Bíblia, como nós temos acesso à palavra de Deus, nós vamos ver que o resumo de toda a Bíblia, ou a mensagem da Bíblia é sobre um rei, diga rei. É sobre um reino, diga reino. É sobre uma família real, diga realeza. É sobre a colonização, diga colonização. Mas a Bíblia também é sobre uma colônia que declarou independência do reino. Esse talvez seria o resumo de toda a Bíblia. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. A palavra domínio no hebraico é o mesmo que radar ou governar, controle, gerenciamento, liderança. Vou repetir. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, governo, controle sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Palavra bem clara, o texto mesmo fala por si só. O propósito de Deus desde o princípio foi fazer do homem um governante, um homem que tem controle, um homem que tem governo. E em Mateus 25:34, nós vamos ler muito texto aqui, então preste muita atenção. Se o pessoal não conseguir postar antes, ouça por favor. Mateus 25:34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde quando o reino está preparado? Desde a fundação do mundo. Quando Jesus vem aqui, ele inaugura o reino aqui. Mas como sabemos, tudo que é visível antes existe no mundo invisível. E assim como nós fomos criados na fundação do mundo, a sua data de nascimento, ela apenas revela o dia que você chegou aqui. Mas você nasceu na fundação do mundo, antes mesmo da criação do planeta Terra. Existe uma grande diferença de mundo e de terra. Nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Mas o que esse texto deixa claro é: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a
fundação do mundo. Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então vamos entender. Antes do homem pecar, antes do homem se separar de Deus, Deus já havia dado o propósito a ele. Deus já havia dado governo a ele. Dominai, governai. A terra foi feita e dada a nós para governo de Deus. E sabemos muito bem e pregamos muito sobre isso. O pecado fez o homem se distanciar de Deus, logo perdeu acesso ao reino. Logo perdeu acesso à autoridade. E essa autoridade foi para as mãos de Satanás. E toda essa história você conhece. Então já vou pular para a solução. Qual é a solução? João 3,16. A solução. Porque Deus amou ao mundo. Diga mundo. Diga sistema. Deus amou o mundo, ou Deus amou o sistema de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No grego, a palavra mundo é terra, que é o mesmo que planeta físico, terra ou poeira. Mas na Bíblia, a palavra mundo é o mesmo que cosmos ou sistema de governo, poderes da autoridade, sistema de controle e sistema de influência. No versículo 17, continua dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Repetindo, a Terra é o planeta físico. O mundo é o sistema que controla o planeta. Quando Paulo nos orienta a não nos tornar o padrão desse mundo, Paulo não está dizendo, não tome a forma da terra, senão você ficar redondo. Não tome a forma do mundo. O mundo, ele tem sistema, dividido por microsistemas, e a orientação é, não tome a forma, mas renovai, transformai, pela renovação dos seus pensamentos. Sistemas, o que seria sistemas? Sistemas seria o mundo político, econômico, negócios, educação, mídias, esportes, entretenimento. Tem outros, mas os que a gente mais conhece, ele vai sintetizar e está incluso nesses sistemas. Jesus tem um reino da fundação do mundo. A terra é criada para o homem. O governo é dado ao homem para dominar, governar. O homem perde esse governo. Jesus vem e devolve o reino, governo, autoridade, controle. Tenho certeza que nessa noite você vai sair daqui entendendo o que é propósito, o que Ele está fazendo aqui na terra, para que serve a Bíblia. Diga amém. Aí, vou te ajudar a hora de dizer do amém. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz da terra. Não. Eu sou a luz do mundo. A terra tem sua própria luz, que é o sol. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do sistema. Diga sistema. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Palavra luz, no original hebraico, é o mesmo que conhecimento ou revelação ou iluminado, iluminação. Interessante que as duas últimas mensagens que nós ouvimos, aqui o pastor pregou no domingo passado,
ou a última pregação do pastor, caso eu não erre o dia, e a que foi ministrada ontem, é como se fosse uma prévia ou uma preparação para a mensagem de hoje. O pastor citou aqui sobre um pensamento onde está ali registrado em Judas, que era o gnosticismo, onde se acreditava que o conhecimento humano, o conhecimento do mundo, é que dava à pessoa uma evolução, e essa evolução é que dava a ele uma capacidade de salvação. Isso é gnosticismo. Esse conhecimento que Jesus não é o conhecimento do mundo, mas é o verdadeiro conhecimento, é a revelação, é a iluminação de todas as coisas, é a revelação de todas as coisas. Ou seja, Jesus é o conhecimento original para tudo. De novo eu vou ler. Jesus lhe falava: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Jesus é o conhecimento do mundo político, Jesus é o conhecimento do mundo econômico, Jesus é o conhecimento da educação, para todas as esferas, para todas as áreas da sua vida. Jesus tem o conhecimento original. Jesus tem o conhecimento para o empreendedorismo, Jesus tem o conhecimento para a abertura de igrejas e como o funcionamento dessas igrejas vai trabalhar em prol do reino. Jesus tem todo o conhecimento porque Ele criou, Ele estava no princípio, Ele era a palavra de Deus. Jesus conhece cada canto, Jesus conhece cada ponto. Por isso você vai ver pessoas que poucos estudos têm, mas uma sabedoria que você não tem noção, não consegue entender de onde vem. Com certeza ele tem o conhecimento original, Jesus Cristo, a própria sabedoria de Deus. Sabe, por muito tempo a igreja, ela afastou dos lugares onde ela deveria estar, governando com princípios do reino. Mas a igreja está acordando. Jovens estão nascendo, crianças estão nascendo e estão sendo ensinadas que ela pode sim ser um político com princípios do reino, que ela pode sim ser um empreendedor com princípios do reino, e que, infelizmente eu preciso dizer isso, que ela pode ser pastor com princípios do reino de Deus, missionários com princípios do reino de Deus. Jesus é o conhecimento original para tudo, enquanto que Satanás, que também é um príncipe, mas ele é príncipe de quê? Das trevas. Então, para ficar bem claro aqui para nós, luz, conhecimento, revelação, iluminação, e trevas, ignorância. Onde você não tem o conhecimento de Jesus, onde você não tem a sabedoria de Jesus, é aí que o diabo governa você. Ele governa, ele tem poder na sua ignorância. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Diga uau. Quanto mais luz você recebe, menos poder de Satanás tem na sua vida. E quem é que nos ilumina? Diga a palavra de Deus. Romanos 8, 23. Estou falando aqui, é muita pregação dentro de uma pregação, e eu preciso fechar essa pregação hoje. Se eu navegar em um versículo aqui, nós não terminamos hoje. João 8, 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, sistema, ou deste mundo, sistema. Eu deste mundo, sistema, não sou. Vou repetir. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Quando Jesus anuncia o reino, ele começa a dizer: vocês foram chamados para governar e trabalhar e executar aqui. Vocês são daqui, eu sou de lá. Meu governo é de lá, vocês são daqui. Até que ele abriu os olhos, abriu a revelação, se revelou, disse de quem ele era, de onde ele vinha, de que reino ele era.
E todos aqueles que entram nesse reino, aí agora pode dizer: eu estou aqui, mas não faço parte daqui. Só quem pode dizer que está aqui e não faz parte daqui é aqueles que já encontrou a porta. Jesus é a porta, entrou por ela, hoje faz parte de um reino e pode agora acessar esse reino e trazer a cultura desse reino para a terra. Diga aleluia. Jesus trouxe o sistema dos céus. E é aí que entra onde nós precisamos fazer uma escolha. Qual reino você faz parte? Qual sistema você vai expandir aqui? Você faz parte de um reino que não tem enfermidade, não tem doença, não tem ignorância, não tem corrupção. Você faz parte de um reino real, de um reino que não tem fim. Você faz parte do único reino que você é realeza, ou seja, você é parente do dono do reino. Você tem acesso ao que ele tem, porque ele te chamou de herdeiro dele e co-herdeiro com aquele que confiou o reino, que nos entregou o reino, que trouxe o reino de volta para nós. Você precisa entender, ou fazer uma escolha de qual reino você faz parte, que sistema você vai se amoldar, ao padrão do reino dos céus ou ao padrão desse mundo. Essa decisão, ela não é feita uma única vez, essa decisão é diária. E aí nós entendemos o porquê estamos aqui, o porquê é a igreja. A mensagem de Jesus foi reino de Deus. A palavra igreja, Jesus usou apenas uma vez, uma única vez. No original, eclésia ou eclesia, que todo mundo canta, chamados para fora, ou fala chamados para fora. O que é esses chamados para fora? Acontece que no nosso mundo religioso nós espiritualizamos coisas que deveríamos ser mais racionais, ou usamos um padrão de um linguajar e uma ideia que às vezes parece mais uma fábula do que uma realidade. A palavra eclésia ou igreja, ela nem é um nome religioso. No tempo de Jesus, quando o Império Romano ainda fazia muito bem o seu trabalho, eles tinham apóstolos, que também não é um outro nome, não é um nome religioso, só que Jesus usou desses nomes, Jesus usou do que acontecia naquele ambiente, naquela cultura, para que os seus discípulos entendessem. Quando Jesus chama Pedro e diz: você também será um apóstolo, nós também teremos uma igreja, Jesus estava dizendo para ele, dando uma ilustração do que os romanos faziam. Os romanos, diferente dos outros reinos que veio sobre a terra e fez grandes estragos, a principal diferença do Império Romano é que, em vez de ele chegar e expulsar as outras pessoas, eles chegavam e não expulsavam ninguém. Eles entravam em territórios e em vez de expulsar, ele dava trabalhos para aquelas pessoas. O que é chamado de eclésia era uma assembleia ou uma reunião de aproximadamente 300 jovens de 20 anos, onde um apóstolo liderava, e o papel desses 300 homens era ir para várias regiões e morar naquelas regiões, e ali começar a cantar músicas romanas, implantar escolas romanas. E aí aquele povo, quanto menos espera, opa, um emprego bom, música legal, e daqui a pouco a cultura deles estava indo por algo abaixo, daqui a pouco eles estavam falando como romano, comendo o que romano comia, falando como romano. Você entende o que Jesus quis dizer para Pedro? Apóstolo, aquele que vai e implanta igreja, assembleia, é isso que nós somos. Nós estamos aqui como uma plataforma, eu gosto de chamar a igreja como plataforma de lançamento. Você aqui está sendo preparado, não é para vir no próximo domingo, você está sendo preparado para amanhã ir e pregar o evangelho do reino. Se você estudar um pouquinho a nossa história, Brasil, nós já fomos reino, nós já tivemos um rei. Portugal nos governava enquanto éramos uma colônia. Por isso que a Bíblia tem a ver com a colonização.
Nós já fomos uma colônia de Portugal. O que significava isso? Nós tínhamos um rei, e é importante você entender que o rei é a própria nação, o rei é a sua própria lei, o que ele fala está falado. E talvez hoje você nem entende porque você fala português, porque você gosta do tipo de comida que você gosta, porque você ainda gosta do tipo de roupa que você gosta. É porque toda a influência de Portugal ainda está aqui, muito mais forte do que você imagina. Sabe por quê? Houve uma colonização. Só que da mesma maneira que o Brasil um dia decidiu se despedir do reino de Portugal, abriu o quê? Uma independência. Adão também, no Éden, disse: agora é comigo, eu sou independente. E aí que começa toda a tragédia. Você entende o que é o reino de Deus? E qual é o nosso papel? Nosso papel é trazer a cultura dos céus para a terra, e não se envolver com a cultura terrena. Nós não podemos abrir mão da nossa cidadania que é celestial, senão já estamos mortos. Diga uau. Eu, Jesus. Vou correr aqui agora, me desculpa. Jesus trouxe o sistema dos céus. Já falei, faça uma escolha. Ou seja, você tem o governo da nação. Quem é o governo da nação? Se o rei representa a sua própria nação, o rei é todo o governo. Já preciso dizer logo isso aqui. O Espírito Santo está dentro de você. A nação celestial está dentro de você. Sabe, há línguas estranhas que tanto é criticada, essa linguagem, ela não precisa de tradução no céu. Sabe por que ela é tão criticada e você tem tanto medo de falar? Porque a sua mente está contaminada com o sistema desse mundo. Essa é uma linguagem espiritual onde você edifica a si mesmo, não tem barreira nenhuma, ninguém entende, Satanás não entende, é uma linguagem que vai direto para o céu. Só isso seria uma pregação, mas vamos prosseguir. Lucas 19:13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e lhe disse: negociai até que eu volte. As parábolas, elas ensinam e mostram de maneira, não para que entendam, mas para que aqueles que estão cheios do Espírito tenham toda a revelação. As parábolas, a gente entendia que foi uma maneira fácil que Jesus colocou para entender. Não tem nada de fácil ali. Humanamente não. Mas no Espírito você consegue extrair das parábolas tudo aquilo que é do reino que já foi entregue a mim e a você. Chamou 10 servos seus, deu-lhe 10 minas, dinheiro, valor, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Eu não sei se você já esqueceu disso. Jesus vai voltar para buscar aqueles que já governam com ele aqui e agora. Ele disse: negociai até que eu venha. O que é negociai? Expanda o reino, traga o reino, anuncie o reino. Eu vou voltar, e é importante que você continue fazendo aquilo que eu já consumei. A palavra glória que nós tanto usamos, no original é kavod. O significado real dela é a palavra peso, ou pesado, ou impacto. Você foi enviado à terra para trazer o impacto total do peso da cultura de Deus na terra. Cultura é o mesmo que impacto. A glória de Deus é o mesmo que, como se fosse uma grande rocha que vem sobre um lugar e ela marca aquele lugar. Um grande carimbo que vem e não tem jeito, ela vem e... Se você estuda mais um pouquinho sobre a história, você vai ver da glória de Roma, da glória disso, da glória daquilo. Por quê? O que é glória? Glória foi justamente a influência causada, ou o impacto causado por esses reinos. Quando nós falamos da glória de Deus, e a glória de Deus está sobre esta casa,
Nós vamos impactar essa cidade com a glória de Deus. A glória de Deus, ela marca, ela impregna. E Números 14, 21 diz, Números 14, 21, porém, tão certo como eu vivo, e como a toda a terra se encherá da glória do Senhor. Diga, da glória, do peso da glória, da influência dos céus. Você carrega uma glória dentro de você, ela precisa ser manifesta através da sua voz, através dos seus atos, através do seu trabalho, através de tudo que sai de você. Salmo 57, 5. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Isaías 45, 18 diz, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Se você está acomodado, encolhido, simplesmente esperando a volta de Jesus e não tomou a sua posição, deixa eu te dizer, não faz sentido você dizer que é um cristão que crê em Jesus. Você foi chamado para influenciar e não recuar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Não pode se acovardar, não pode se diminuir. Para de ser aquele que vai acabar tudo mesmo, e então é só ficar quietinho aqui e segurar firme. Deixa eu te dizer, isso não vai fazer você permanecer firme até o fim. Permanecer firme até o fim é estar na posição que Deus te colocou, como embaixador do reino, representante de um reino celestial. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os céus é o território de Deus, mas a terra foi dada para o nosso território. Por isso que Romanos diz, a criação almeja com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui? Diga glória. Amados, Jesus trouxe de volta o reino. Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Ou seja, mude a maneira que você pensa, porque está próximo o quê? O reino de Deus. Arrependimento aqui não está falando de pecado, está falando de uma mudança de mente. É claro que precisamos nos arrepender do nosso pecado e entendemos o que significa a palavra se arrepender dos seus pecados, mas o que aqui está dizendo é arrependei-vos. Nós temos um texto onde diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Agora eu te pergunto, Deus pecou? Não. Palavra arrepender, metanoia, mudança de mente. Mude a maneira que você pensa. É chegado o reino. Antes do reino, uma mentalidade escrava, uma mentalidade de orfandade, uma mentalidade de tristeza, uma mentalidade de escassez. Depois do reino, uma mentalidade de filho, uma mentalidade de governo, uma mentalidade de alegria, independente de situações, uma mentalidade de autoridade, de vida. É agora que você diz aleluia. Mateus 10, 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E aí uma pergunta que paira na mente de todos, ou se não paira, se não só paira, faz ou pergunta, é a pergunta acerca do fim. Eu vou ler um texto bem rápido aqui, eu preciso ler ele todo.
Mateus 24, de 3 a 14 diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, ó a indagação, olha a pergunta, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Presta atenção, século, tempo. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque verão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis de falar guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É interessante, porque é só ver uma tragédia e aí, vixe, Jesus está voltando. E aqui está dizendo, ei, quando vê tudo isso, fica tranquilo, não é o fim. Está escrito que não é o fim quando você vê essas coisas. Mas quando essas coisas acontecem, a primeira coisa é: aquele covarde escondido lá, é o fim. Não, não é o fim. Vou continuar lendo. De novo, eu sou o Cristo, enganarão muitos. Certamente ouvireis de falar guerras, rumor de guerras. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Então sereis atribulados, tranquilo, vos matarão, já estou salvo mesmo. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é só glória, ser odiado pelo nome de Jesus. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém, porque às vezes a gente só para nisso aqui, a gente só para de o amor de muitos esfriará. Aí você já se sente no meio. Se é de muitos, não é de todos. Então por que você fica se vendo no meio dos que vão esfriar? Anuncie o reino. Aquele porém, diga aleluia. Estou quase rodando aqui. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, por todo o sistema, para testemunho a todas as nações. Aí sim, então virá o fim. O fim não depende de um evento, o fim depende de uma mensagem que já está dentro de você. Quero aqui agradecer o pastor Miles Mouro, que me ajudou a fazer a sequência dessa mensagem. Você vê qualquer algo parecido, é porque ele me ouviu pregar. Qual é a nossa maior oposição no reino? Mateus 23, 13. Eu falei, é várias mensagens dentro de uma mensagem, então deixa eu terminar. E aí nas próximas oportunidades a gente vai pregando só parte disso aqui. Mas vamos lá. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que acontece aqui? Os líderes religiosos, eles pregam o evangelho de Jesus Cristo, mas não pregam o que Cristo pregou. O que devemos aprender? Pregue, o reino dos céus chegou. O sistema dos céus voltou. Queridos, é simples. Se eu não me engano, não vou lembrar aqui, mais de 60 milhões que consideraram evangélicos só no Brasil. E como é que pode esse tanto de milhões? E cadê a manifestação do reino? O que tem muito é de gente falando de Jesus, mas não conhece Jesus. Ontem nós ouvimos sobre isso aqui. Muitos que estão pregando Jesus, até está falando de Jesus, mas não está falando do que Jesus pregou.
Quantas igrejas que não acreditam em cura? Como é que pode isso? Como pode anunciar a mensagem de um reino, falar de um reino e não falar do que esse reino é? Como é que pode pregar medo dentro de uma igreja? Não faz sentido. Parar por aqui, senão entra em outra pregação. Vamos prosseguir. Nós precisamos que o reino de Deus continue impactando através da sua vida. O impacto do reino na terra é a influência do reino dos céus aqui. Mateus 13:33. Eu quero que você fique tranquilo que nós vamos passar do horário uns 10 minutos. Fique bem tranquilo, tá? Nós vamos passar 10 minutos. Isso quer dizer que eu tenho 12 minutos para terminar. Mateus 13:33, disse-lhe outra parábola. Mateus 13:33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Já estou fechando. Você vai ver várias parábolas de Jesus dizendo: o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. E hoje nós vamos falar um pouquinho de fermento para fechar isso aqui. Vou repetir o texto. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Quem conhece fermento? Todo mundo. Que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, inchado, grande, encorpado, formado. Jesus disse o quê? O reino de Deus é como fermento. Nós somos cidadãos dele, somos como fermento. O que é a massa? A massa é a nossa nação, é o seu trabalho, é a sociedade que você vive. O que ele faz conosco? Nos coloca no meio da sociedade. Diga: eu sou o fermento. Diga: eu sou poderoso. Diga: eu sou perigoso. E para finalizar, eu quero dar aqui 10 princípios do fermento. Miles Mouro, muito obrigado mais uma vez. Esse princípio, queridos, a compreensão do que nós vamos ter e finalizar, é o que eu vou chamar de, é o seu desígnio pelo resto da sua vida. Você vai sair daqui entendendo o que é viver esse reino que a gente tanto fala. 10 princípios do fermento. Quem estiver anotando, anota aí. Primeiro princípio: o fermento parece algo fraco. Sim ou não? E é isso que faz do fermento algo muito perigoso. Você olha para o fermento, é como se fosse uma terra. Se alguém já tentou, eu sou curioso, eu já experimentei uma vez. Não tem gosto nenhum, não tem sabor nenhum. E aí que está o perigo. As pessoas olham para você e falam: esse aí, filho de Maria e humilde. Esse aqui veio do Monte Pascoal. Aí você traduz para a sua história aí. Filho de Jegão, o apelido do meu pai é Jegão. Só para vocês sentir aí. Filho de Jegão. O fermento parece algo bem fraco. Sabe? Deus te deu esse seu trabalho aí que você está indo lá todo dia, não deu? Pois é. Ele pensa que você é fraco, até você começar a transformar toda a organização que está lá. Segundo, poderia falar só desse um aqui, várias coisas, mas vamos para o segundo. O fermento nunca fica intimidado pelo tamanho da massa. O fermento nunca fica intimidado pelo tamanho da massa. Pequeno, ele olha para a grande massa e diz: você é minha, maior o que está em mim do que o que está no mundo. Sabe aquilo que você chama grande demais? Que eu não vou dar conta. Você é um fermentinho. A massa, ela é gigante.
fermento não fica intimidado com o tamanho da massa. Eu tenho um cunhado que ele é padeiro, e eu já sondei tudo como é que um pedreiro faz. Ele fala: Gildo, tem que ter cuidado com o clima. A quantidade ela é tão específica, e é incrível a quantidade de pão que é feita para um tantinho de fermento. Um pouquinho. E se ele errar, a mais ou a menos, depois de fazer todo o cálculo de temperatura, talvez tenha padeiros aqui que sabem mais do que eu. Se eu estiver falando alguma coisa errada, depois você corrige. Se ele errar para mais ou para menos, ele pode perder tudo. Só que Deus sabe exatamente onde você precisa atuar. Então, não fique intimidado pela massa. Ela vai ser grande mesmo. Terceiro, o fermento também nunca deixa a massa intimidada. Quando você vai à presença da massa, você não a intimida. Sabe por que muitas pessoas não vêm a Jesus? Porque talvez nós somos aquele crente muito intimidador. Primeiro que você já bota uma camisa escrita bem assim, ó: se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Talvez você chega, em vez de chamar ele para pagar um lanche, você já chama logo para ir para a igreja. Ou então você fica todo dia: você tem que ir na minha igreja, você tem na minha igreja, você tem na minha igreja. Se tem uma coisa que dificilmente eu fiz, foi chamar a gente para ir para a igreja. Mas se tem uma coisa que eu posso falar com grande alegria, que a maioria das pessoas que esteve comigo durante toda a minha vida, se não está aqui, está em uma outra igreja. E se ainda não foi na igreja, ela já conhece Jesus. Quarto princípio do fermento: o fermento trabalha calado. Quietinho. Muitas pessoas são escandalosas. Escandaloso não causa impacto. Quando você vê o fermento na mesa, né, você não vê ele trabalhando, mas você vê a massa mudando, não é assim? Você não vê o que o fermento está fazendo, mas você sabe que a massa está mudando. Eles não devem nem saber que você está chegando até ser tarde demais. Sabe por que Jesus foi perigoso? Porque eles não podiam reconhecê-lo. Jesus é demais. Jesus era perigoso porque eles nem reconheciam. Para ser preso, Judas teve que chegar e dar um beijo nele. Tinha a mulher lá, Jesus sabia toda a vida da mulher. Jesus poderia chegar e dizer, todo escandaloso, poderia chegar: ei, eu sou o Filho de Deus Todo-Poderoso, e se você não aceitar Jesus, você vai morrer afogada dentro desse poço. É melhor você acreditar em mim, sabe por quê? Quer ver? Você tem 5, já teve 5 maridos e esse nem é seu. Fala a verdade, nós faríamos isso aí, né? Sabe o que Jesus faz? Me dê água. Pegou aí, irmão? Ih, tem gente que não vai nem dormir aqui hoje. Os jovens me chamou e: Gildo, nós queremos evangelizar, e vamos fazer isso, e vamos fazer tal, pá. Aí eu contei para eles um exemplo. Não vou falar muito detalhe aqui não, senão eles começam a rir aí, e vai falar: ih, Gildo vai entregar a nós. Mas eu contei o exemplo, não vou nem contar o exemplo dele, vou contar outro exemplo. De um pastor que chega um jovem com essa mesma ideia: vamos evangelizar, vamos tal. E aí o jovem chega para o pastor, para o líder de jovens, e fala: eu arrumei um emprego, e agora eu vou estabelecer o reino de Deus ali, e agora todos vão ouvir Deus. Aí sabe o que o pastor, o líder de jovens fala para ele? Você vai ficar 3 meses lá e você não vai falar nem que você é crente, nem você vai falar o nome de Jesus. Você vai ficar 3 meses, você vai trabalhar mais do que te pede, você vai chegar na hora certa, você vai ser a melhor pessoa lá, sem convidar para a igreja, sem falar de Jesus. Sabe, gente? A gente nem conhece Jesus direito e quer pregar Jesus para as pessoas. Ganha as pessoas. E se Jesus já está em você, é impossível Jesus não entrar nela. Calado. Se tem uma coisa que a gente pode aproveitar do que a cultura mineira nos contagiou, é esse caladinho. Chega no ambiente, escuta, resolva o problema do ambiente, sem escândalo. É que eu sei.
Faz assim, ó. Quinto princípio. O fermento nunca se torna a massa, mas a massa se torna o fermento. Sim ou não? Você não se torna como eles, mas eles se tornam como você. Eu lembro de uma empresa, não precisa falar nome, como já trabalhei em várias, já faz muito tempo isso. E a diretora estava ali, e aí o telefone toca, eu atendo. Quer falar contigo? Fala que eu não estou aqui não. Eu falei, mas você está aqui. Não, mas fala que eu não estou aqui não. Falou, para mim falar que você não está aqui, você tem que sair. Porque você está aqui. Aí eu falei, olha, você quer que eu resolvo? Aí eu perguntei para a pessoa, quer que eu resolva? Gente, era a patroa, podia demitir naquela hora lá. Falou, você quer que eu resolva? Na maior delicadeza, viu? Sem escândalo. Aqui eu estou falando mais assim, mas na hora foi de um jeitinho. Você quer que eu resolva? Posso resolver? Pode. Aí eu, fulano, não dá para atender agora, você pode ligar em outro momento? Simples. Não se torne a massa. Uma coisa bem simples. Quando alguém convidar você para ir para uma festa e tal, que você sabe que o sistema lá não tem nada a ver com você, só o fato de você dizer que não vai, você já está dizendo algo para ele. Não precisa dizer, se for, Satanás está lá e... Não. Só de você falar que você não vai, ela já sente alguma coisa. O fermentinho já entrou ali. Ué, mas peraí, por que ela não vai? Aí ela vai começar a te observar. Mas peraí, ela não vai, mas está rindo todo dia. Ela não vai, mas ela continua com essa alegria. E eu só preciso dessa alegria, eu só vejo essa alegria quando eu vou lá. Mas no outro dia eu estou numa ressaca que eu não consigo nem trabalhar. E essa pessoa está rindo do meu lado aqui que não para. O que é isso? Agora, se ela está vendo diferente, aí o fermento aí está igual os fermentos dos fariseus. Que os fariseus também têm fermento, viu, gente? E aí Jesus falou, cuidado com esses fermentos lá. Esse sistema do mundo também tem fermento, então cuidado com o fermento de lá. Mas para mim, eu sou muito assim. Em vez de eu ficar preocupando, focando no tanto que o fermento de lá pode me contaminar, eu me posiciono para que o fermento que está aqui contamine eles. Eu prefiro gastar minha energia focando em onde eu coloco o meu fermento, do que ficar, ai meu Deus, cuidado com esse fermento. Ô Senhor, sai desse fermento aqui. Quem pegou, pegou. Sexto princípio, já estou terminando. Sexto não, sétimo, né? Sexto, o fermento influencia toda a massa. Sexto princípio, o fermento influencia toda a massa. Deus quer que você influencie todo o sistema político, todo o sistema de negócios, aí tudo que você pensar aí, de sistema de... tudo que é sistema é um mundo. Existe um mundo político, existe um mundo dos esportes, sim ou não? Eu não consigo entender o mundo dos esportes, não sei, mas eu sei que tem um mundo. Eu não consigo, não sei, eu respeito, amo todo mundo, mas eu não consigo entender. O cara fica doido na frente com uma brusa ali, e depois sai gritando, e empurra fio, empurra, eu não sei, não consigo. Mas é um mundo, e algo, não vai ser eu, com certeza não vai ser eu, mas se é você, se levante e influencie esse sistema. Vai lá, faz igual algum jogador, grita mesmo, bota aquele negócio, mas lá embaixo, não tem, aí nesta hora pode botar Jesus. Isso é na hora do grito, mas naquele outro momento, você sabe o que você tem que fazer. Influencie na área das políticas, hoje graças a Deus, que bom, eu sou tão grato a Deus por viver nesse tempo, porque o que tem de organizações cristãs, com princípios do reino de Deus, treinando jovens desde cedo para influenciar a área política. Eu fui criado e ensinado que política não é de Deus, que eu tinha que afastar desse negócio, e aí hoje eu perco muito com isso. Hoje eu tenho estudado um pouco mais, entendendo um pouco mais, mas era como quando eu pensava de política, era a mesma coisa de ver um demônio. E foi isso que aconteceu. Tudo que a igreja endemonizou, o reino perdeu espaço. Se você for ver a história, queridos, faculdade hoje só existe porque um dia cristãos com o princípio do reino de Deus abriu, porque entendeu que o mundo precisava ser ensinado a ler, a escrever, ter oratória e tudo mais. Todas as grandes coisas que existem hoje, a própria lei, o poder judiciário, aonde que está escrito, aonde que eles têm base que matar é pecado? Bíblia, palavra de Deus. Todas as grandes instituições, se você for estudar todas elas, nasceu de alguém cheio do Espírito Santo.
Infelizmente, com o passar do tempo, a igreja foi tirando, e o que o mundo fez? Gente, o mundo é governado por Satanás, ele não tem criatividade nenhuma, por isso que você vai ver muitas coisas que parece que é de Deus, mas não é. Ele só vai o que? Deformar, tentar tirar a forma do reino, mas existe uma forma certa, existe uma forma celestial dentro de você. Sétimo princípio: o fermento é ativado pelo calor e pressão. Jesus disse: vocês são um fermento, quando colocarem pressão em você, é aí que você vai se tornar mais forte. Está sentindo pressionado? Tá? Pois é, está igual eu. É aí que nós vamos mostrar de que reino nós somos. Quando você se sente bem apertado mesmo, que você dá vontade de ir lá para bater e xingar, e você vai lá e vai fazer o quê? Dar um abraço e um perdão. Ninguém gostou dessa não, né? Ninguém falou aleluia. Fala aleluia aí, vai. Para fazer de conta que você gostou. Oitavo. A maneira que o fermento age, você pode observar. Eles devem ver a sociedade mudando, porque você está ali no meio deles. Aqui é a diferença de o fermento está lá trabalhando, você não está vendo. Mas a mudança que está acontecendo é possível ver. O fermento não serve para nada dentro do pacote. Fala, Deus. Fermentos juntos não servem para nada. O fermento se torna vivo no meio da farinha. Disse Deus: ide por todo o sistema e impacte. Não é para ficar na igreja. Sabe por que você odeia segunda? Porque o domingo é legal demais. Pois Deus ama uma segunda, porque é lá que o fermento vai ter a oportunidade de fazer o seu trabalho aqui na terra. Aí você fica aqui: ai Senhor, no domingo, né? Ou então no sábado, eu quero viver o meu propósito, eu quero queimar por ti, Jesus. Aí chega segunda-feira cedo, você de novo, Senhor, tem que levantar você de novo, você botar esse uniforme de novo, Senhor, a mesma coisa, Senhor. Você não entendeu nada, querido. Se você ainda está assim, você não entendeu. Aí é outra pregação. Pega essa, jovem. Não perca os próximos sábados. Diga uau. É maravilhoso estar aqui, né? No pacote. Mas pode falar. Você pode falar varão, varoa, vaso. Todo mundo vai entender. Mas lá fora não vai entender não, gente. Eu tenho um irmão, coitado. Eu até lembrei do testemunho dele. Tem um aqui que vai lembrar de quem é. Que quando ele se converteu, ele teve a maior dificuldade de ir para a igreja, porque ele ia para a igreja e tinha que passar pelos amigos. E os amigos ficavam: ei varão, e aí varão. O que varão aqui para nós a gente entende o que é, né? Vou até explicar o que é. Varão, um homem, tal, varoa, uma mulher. Pode virar até um palavrão lá fora. Aí você quer expandir o reino com esse linguajar seu daqui de dentro. Pode falar os nomes aqui, a gente entende. Mas lá fora, seja inteligente. Mas isso é outra pregação. 10º princípio do fermento: o fermento não pode ser extraído ou retirado. Quando você coloca o fermento na massa, não consegue o tirar de lá. Sabe de uma coisa? Eles nunca deviam ter te contratado. Agora já é tarde demais. Se você já está em um ambiente, por naturalidade, você tem que impactar aquele ambiente. Ide em todo o mundo, ide em todo o sistema econômico, negócio, judiciário, medicina, educação, artes, esportes, mídia, toda a sociedade. O reino de Deus é o desejo de Jesus. Por isso que ele nos ensinou dizendo: orai assim: Pai nosso que está onde? Nos céus. Seja feita a tua vontade. Onde? Aqui na terra, como já é no céu. Pai nosso, venha a tua nação, venha a tua cultura, venha os teus pensamentos, venha a tua vontade. Hoje você vai parar de orar para ir para o céu. Você vai começar a orar para que o céu venha à terra. Ir para o céu é só uma consequência daqueles que vivem expandindo o reino de Deus aqui na terra. Se coloque de pé. Você vai dormir com essa hoje.
Tem uma frase que eu sempre digo: tudo que você precisa está dentro de você. Está dentro de você. Eu repito ela várias vezes, para mim lembrar mesmo que tudo que eu preciso está dentro de você. Jesus disse que o reino você não viria com visível aparência, não seria palpável. Não acredite naqueles que dizem que o reino está lá, o reino está cá. Jesus deixou claro: o reino de Deus está dentro de você. O reino está dentro, o rei está dentro, a nação está dentro, a cultura celeste está dentro. Sabe esse seu incômodo com as coisas que não estão bem? É porque o reino de Deus está dentro de você. Sabe por que você não se entregou àquela tristeza? Sabe por que você venceu aquela ansiedade, aquela depressão, aqueles desejos ruins? Sabe por que você venceu? Porque tem um reino aí, ó, e tem uma criação almejando com expectativa a manifestação sua, porque você é filho e filha de Deus. Sabe por que você não gosta de morte? Sabe por que você não gosta de despedidas? Porque tem um reino vivo. Esse reino é eterno. Esse reino não tem fim. Ele está ecoando. Ele está sempre ecoando de dentro de você. O Senhor diz que rios de águas vivas fluiriam de nós. Todo o sistema mundano está corrompido, mas todo o sistema mundano se dobrará diante do sistema eterno, do sistema do reino dos céus. Por isso, pare de curvar a sua cabeça, pare de dizer que você não pode, porque não é na sua força. Zacarias 4:6, nem por força, nem por violência, é